Olá a todos, episódio 26 de Shemuel Bet, a segunda temporada de Samuel. Terminamos o último episódio com a chegada de Ahimaatz para informar o Davi sobre os resultados da guerra. Certo? Foi ele e o Cushi informar o Davi, só que ele chegou antes. Então ele chega todo feliz, porque ele está muito empolgado para contar que o exército amigo, o exército pró-Davi, ganhou a guerra. E ele realmente começa a contar para Davi, certo? Ele começa a contar para Davi como o exército, nosso exército ganhou a batalha, fomos vitoriosos, e ele estava esperando uma reação muito positiva de Davi, mas quando ele de repente olha para Davi, o Davi parece que nem está se importando com a notícia. Em vez disso, o Davi responde para ele: mas e o Avshalom? O que aconteceu com o Avshalom? Ele está bem? E aí o Ahimaatz leva um susto. Uou, ele nem escutou a notícia que a gente ganhou. Como assim? Ele está perguntando do Avshalom, do inimigo. E aí ele percebe que realmente o Yoav tinha razão quando o Yoav falou para ele que isso não era uma notícia tão boa. O Davi não ia gostar tanto da notícia. E aí o Davi pergunta para ele: o Avshalom está bem? E ele fica todo enrolado. Ele acaba falando, ele acaba saindo da pergunta, falando: eu não sei, tinha uma multidão lá, eu não sei o que aconteceu. E o Davi fala: tá bom, fica aqui do lado. E ele fica lá esperando. No final ele não conta, mesmo sabendo da morte de Avshalom, ele não fala nada disso para o Davi. Ele percebeu que isso era algo muito, muito importante, ele não queria dar essa notícia ruim. Logo em seguida, mais alguns minutos se passam e chega o Cushi, o outro mensageiro, avisam Davi. Davi vai lá e fala para Cushi o que aconteceu, e o Cushi também dá a mesma mensagem que Ahimaatz. Ele fala: nós somos vitoriosos. E aí o Davi faz a mesma pergunta: e o Avshalom, ele está bem? E aí o Cushi responde: todos os inimigos do rei foram mortos, foram destruídos, sinalizando a morte de Avshalom. E aí, quando Davi escuta isso, ele fica totalmente inconsolável. Ele começa a chorar, ele começa a subir para o telhado, para o teto do shar, dos portões da cidade, que é um lugar extremamente público. A gente já mencionou isso antes, como os portões da cidade era a área mais pública da cidade, era onde estava localizado provavelmente o mercado, as coisas centrais da cidade. E o Davi vai num lugar alto, exatamente nesse centro da cidade, no shar, e começa a chorar: meu filho, Avshalom! Começa a chorar sobre a morte do Avshalom, começa a falar: quem dera que eu morresse no seu lugar, Avshalom! Ele fala de uma maneira extremamente inconsolável e de maneira pública. Isso começa a destruir a moral de todos os soldados, e o Tanakh conta, a escritura conta que eles voltaram, os soldados voltaram vendo Davi, eles voltaram para casa como se fosse uma derrota. Parecia que eles foram derrotados, porque tamanho tristeza de Davi, essa tristeza passa para os soldados também. E aí Yoav fica sabendo dessa reação de Davi e ele fica extremamente irritado com essa reação de Davi. Ele corre para a cidade de Mahanaim, onde Davi estava, e ele começa, eles vão para um lugar, não publicamente, vão para um lugar privado, mas Yoav começa a criticar Davi de uma maneira muito, muito forte. Uma crítica muito forte contra Davi. Mas fala: Davi, o que você está fazendo? Você está humilhando todos aqueles que te defendem, todos aqueles que lutaram por você. Você preferia que todos eles estivessem mortos e o teu filho Avshalom estivesse vivo?
O Avshalom é o teu inimigo, é o que rebelou contra você, você está chorando por ele. O que você queria? Você queria que os teus amigos estivessem mortos e teus inimigos vivos? Não faz nenhum sentido o que você está fazendo, Davi. Você está acabando com a moral de todos os seus soldados, todos aqueles que te amam. E Yoav tinha 100% de razão nesse ponto. Ele estava muito, muito certo. Ele estava vendo a situação de maneira fria, enquanto que o Davi se deixou levar por sentimentos para Avshalom, que é bem incrível como ele ainda tinha tantos sentimentos por Avshalom, mesmo depois de tudo que Avshalom fez para ele. Mas, de qualquer modo, o Davi escuta Yoav e sai do luto, volta para o portão da cidade, sai de seu luto, para de chorar. E realmente, nesse ponto, o Yoav consegue convencer corretamente Davi de parar com com esse luto. E aí o Davi começa a preparar sua volta para a ilha do Shalaim, certo? Ele está indo agora da Transjordânia, está fazendo o rumo contrário do que ele fez na sua ida, certo? Ele fugiu de Jerusalém para a Transjordânia, para o outro lado do Jordão, e agora está voltando para Jerusalém, e novamente ele se encontra com muitas pessoas, assim como na ida ele teve vários encontros, agora também começa a encontrar. Mas antes de mencionar os encontros, é importante mencionar que as pessoas não estavam totalmente unidas, mesmo que Davi destruiu a rebelião, né, que surgiu com Avshalom. As pessoas não estavam unidas atrás de Davi. Não era Davi ainda tinha oponentes e ele estava tentando lidar com isso. Falaremos mais disso adiante. Mas antes, vamos falar sobre os encontros pessoais que ele tem em sua volta. Então, em primeiro lugar, ao atravessar o Yarden, ele atravessa o Jordão de maneira formal, certo? De uma maneira pública. E o primeiro a correr em sua direção é Shimi Ben Gerá. Shimi Ben Gerá, com um grupo de 1000 pessoas de Binyamin, da tribo de Binyamin, chega para Davi, e o Shimi Ben Gerá, vocês devem se recordar que ele foi aquele que xingou Davi, falou uma clalá contra Davi, e agora ele não tem o que dizer, obviamente. Ele falou clalota, maldições para Davi, falando que Davi estava cheio de sangue nas mãos dele, o Davi mereceu sair do reinado, e agora ele vem se desculpar, vem perante o rei e fala: eu sou culpado, não tenho como justificar as minhas ações, e eu imploro o teu perdão, Davi. Estou arrependido. E não só isso, eu trouxe comigo 1000 homens para mostrar que eu tenho ainda bastante influência, e isso para o Davi vale muito, obviamente, porque o Davi, o lema de Davi, o slogan do reinado de Davi é a unificação do povo, certo? E o Davi tem muitos oponentes, ele quer o quanto máximo possível de pessoas apoiando a causa dele, apoiando a unificação do povo, e ele vê o encontro com Shimi como mais uma causa que possa ajudar isso. Então ele aceita, o Shimi fala: não vou te matar, o Shimi pede para ele, pede mais para ele, ele faz uma promessa que não vai matar Shimi Ben Gerá, mas obviamente que essa promessa não é a justiça, o que Shimi Ben Gerá merecia, e sim, ele fez por causa das necessidades do momento, mas depois ele vai comandar Shlomo a tratar diferente Shimi Ben Gerá, isso no livro de Melachim, na outra temporada de Melachim. De qualquer modo, aqui ele faz uma promessa que não vai fazer nada com Shimi Ben Gerá, que em seu lado fica muito, muito aliviado. Depois vem o Barzilai,
Barzilai, ele foi aquele que ajudou Davi em toda a sua estadia em Mahanaim. Ele deu apoio financeiro, deu comida e recursos para Davi. E agora Davi, ele vai até Davi antes de atravessar o Jordão, se despedir. O Davi fala: não, vem comigo, Barzilai, você merece, você me ajudou muito, eu quero que você fique no Palácio Real, você seja um convidado real, pode usufruir de tudo do palácio, pode comer, você tem acesso total, você é o convidado especial do rei. E ao que o Barzilai Agiladi, ele recusa, ele fala: muito, muito obrigado, rei, mas eu já estou com 80 anos, sou muito velho, eu não tenho o que fazer com você, eu vou ficar aqui e vou ser enterrado com os meus pais, meus avós, pode ir com você, vai com você meu filho, o Kimham, e no final o Kimham vai com Davi, mas o Barzilai fica lá na cidade dele. Além disso, tem mais um encontro que Davi faz, só que falaremos sobre ele no próximo episódio. Até lá.